Vamos seguir com o Cidade para falar o seguinte, vamos voltar a falar de outro acidente que nós mostramos ontem, em que passageiros ficaram feridos e viveram momentos de terror dentro de um ônibus da linha Benedito Bentes, Jatiuca. Você viu ontem, né? O ônibus faltou freio na descida da Ecovia Norte, em Guaxuma, cruzou a rodovia L101 e só parou perto da praia graças à habilidade do motorista, né? O veículo conseguiu ser parado. O acidente aconteceu ontem de manhã, como eu falei, deixou 5 pessoas feridas, 5 passageiros feridos. A nossa equipe de reportagem esteve no local, ouviu algumas vítimas ainda em pânico e revoltadas com a falta de manutenção do veículo. A gente tem as imagens para a gente relembrar que a gente mostrou ontem aqui no Cidade. Olha, o ônibus desceu a Ecovia Norte, cruzou a L101. Imagina se tivesse batido, né, num caminhão, em outro ônibus, em outro veículo, né, no momento em que ele cruzou a rodovia. E olha onde ele foi parar, já bem próximo à praia, né? O veículo estava lotado. Poderíamos ter falado ontem aqui de pessoas mortas nesse acidente. Ainda bem que não aconteceu isso, né? Mas e aí? Por pouco não foi uma tragédia. Quais os direitos das pessoas que estavam dentro do ônibus, do coletivo? Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem pra gente mais informações e esclarece porque o usuário do coletivo tem direitos, não tem, Bia? Boa noite mais uma vez para você. Sim, Edson, tem direitos, com certeza, e a gente está aqui ao lado de um advogado que vai explicar isso para a gente. Ele é especialista em direito do trabalho e também em direito empresarial, doutor Carlos Henrique Messias, que vai dizer para a gente o seguinte: independente se o ônibus estava ou não em más condições de circulação, aquele passageiro que estava fazendo uso daquele serviço prestado pela empresa, ele tem seus direitos resguardados. E em um caso de acidente, dependendo do dano, ele vai poder sim ingressar com uma ação para requerer aí algum valor, se for o caso, né, por um dano. Então a gente já vai começar a entender o seguinte, doutor, a empresa, ela negou que o ônibus estava em más condições, como passageiros acusaram, disseram que o pneu estava careca, que o ônibus estava lotado e que não tinha manutenção ali. A empresa nega. Independente dessa manutenção ter acontecido ou não, o que ainda está sendo esclarecido, o que o senhor coloca é que o passageiro tem alguns direitos. Quais são? Sim, Beatriz, boa noite ao Edson, boa noite ao pessoal do Cidade Alerta. Já foi? Já, pode ir. Pode falar. Certo. Nós temos, essa empresa não precisa, como você já colocou, né, não há necessidade do ônibus estar em péssimas condições ou em más condições, com pneus carecas, etc. O simples fato do acidente ter acontecido atrai para a empresa a responsabilidade por indenizar aquelas pessoas que lá estavam, as pessoas que estavam no ônibus, em virtude de qualquer prejuízo, qualquer dano que elas tenham sofrido, seja esse um dano material, né, ou ainda um dano moral. Quando a gente fala dano material, não é só o que ela perdeu ali ou um machucado que a pessoa teve, mas até um dia de trabalho perdido, um compromisso perdido, uma medicação que vai ser usada depois, um exame que é necessário, essas custas que também são envolvidas no pós-acidente, né? Eu queria que o senhor deixasse isso bem claro também para quem está em casa. Perfeito. Todo e qualquer prejuízo ou dano, quando a gente fala no dano material, a gente fala em um dano, né, de alguma coisa que eventualmente, um prejuízo que não é um prejuízo moral, né, um prejuízo de fato, né, isso deve ser indenizado pela empresa. Exemplo, um equipamento que quebrou no acidente. Exemplo, aquele dia de trabalho que um autônomo, por exemplo, perdeu, né, em virtude do acidente. Tudo isso a empresa tem responsabilidade, e essa responsabilidade é objetiva em indenizar aquelas pessoas que lá estavam. Agora, como é que faz para requerer esses direitos? Porque também, dependendo, né, da assistência que a empresa presta ou não, se for emergencial ou não, a pessoa vai ter que colocar a mão no bolso, nem que seja para fazer um exame e comprar uma medicação. Como é que você recorre a isso e exige o direito na prática? Sim, Beatriz, a princípio a empresa precisa prestar toda essa assistência às pessoas que estavam no acidente. Se a empresa não prestar essa assistência, as pessoas podem buscar a Defensoria Pública, podem buscar um colega advogado que conhecem, né, que confiam, e esse colega vai orientar essas pessoas e, se for o caso, inclusive, ajuizar uma ação, né, na Justiça, buscando essa indenização que foi negada às pessoas que estavam no transporte público. Então, deixando bem claro, se o ônibus estava ou não em condições regulares, adequadas, as pessoas que se sentiram aí prejudicadas pelo susto, né, porque também é um susto, é um trauma. A gente viu uma passageira que teve um depoimento bem forte, ela estava muito assustada.
essas pessoas vão sofrer com isso daqui a alguns dias ainda, né? A lembrança, o nervosismo, tudo isso vai fazer parte do cotidiano. Então, ela pode procurar o seu direito através da Defensoria Pública ou através de um advogado, para entrar com uma ação cível. Isso. Né? Lembrando que a indenização pode ser por dano material ou, nesse caso, da pessoa que se sentiu extremamente ofendida, é uma experiência muito ruim, essa indenização pode ser por dano moral. Né? Então, a pessoa deve procurar, o cidadão, o usuário do transporte, né, em que aconteceu o acidente, deve procurar a Defensoria e um colega advogado para que seja orientado e buscar essa indenização, se for o caso. Esclarecimentos importantes, viu, Edson? Para quem está em casa e já passou por uma experiência como essa, não precisa esperar muito tempo. Se você já se sentiu ofendido, se teve já algum dano, a gente lembra que algumas pessoas tiveram suspeita de fraturas diversas. Teve uma que teve uma suspeita de fratura no punho, outra no braço, outra na perna, na cabeça. Com certeza as pessoas estão se tratando agora, mas tiveram danos diversos, né? Como a perda, por exemplo, de um dia de trabalho ou um compromisso. Tudo isso vai para a conta e aí a pessoa tem que também requerer esse direito, tem que exigir, tem que buscar, se esse for o caso e o desejo consumidor. Lembrando que a gente usa esse termo consumidor, mas o advogado... A gente está vendo imagens. Uma relação... Perfeito, Bia. No finalzinho da sua entrevista, a gente conseguiu acompanhar tudo, mas no finalzinho travou um pouquinho a sua imagem. Eu só queria que, se a gente conseguir voltar com você, tirar só mais uma dúvida. Ele falou sobre a responsabilidade da empresa. O poder público, no caso a SMTT, que é obrigatória, né, a obrigação de fiscalização dessas empresas é do poder público ou é da SMTT, no caso de Maceió? Ela também pode ser responsabilizada, ela acaba também tendo participação ao se entrar nessa ação, ou é apenas a empresa que é responsabilizada? Você consegue me ouvir, Bia? Você poderia repetir, então, essa última pergunta, por favor, Edson? Se, no caso dessa responsabilização, é só a empresa que é responsabilizada ou o poder público, que tem a obrigação de fiscalizar esses ônibus, a condição desses ônibus, ele também pode ter uma coparticipação nessa responsabilidade também? Já passo, então, a pergunta aqui, se o poder público também tem uma coparticipação nessa responsabilidade, doutor? Sim, Beatriz. Na verdade, o serviço é um serviço público, é um transporte público. Existe uma empresa que é uma concessionária desse serviço público. Então, tanto a empresa quanto o município, no caso, né, a prefeitura, né, o município de Maceió, tem responsabilidade de indenizar aquele passageiro que sofreu o acidente. Então, a parte ela vai acionar a empresa e também a prefeitura de Maceió. Perfeito. Tanto a empresa quanto a prefeitura têm responsabilidade. Obrigada pelos seus esclarecimentos. O advogado especializado em direito do trabalho também empresarial, o doutor Carlos Henrique Messias, que tirou essas dúvidas para a gente sobre esse acidente. Hoje a gente teve uma outra situação, né, também de acidentes. Então, assim, é uma pauta bem comum nos nossos dias. Traz uma preocupação porque tem muitos danos, né, Edson, envolvidos. E é importante a gente saber o que fazer depois de uma situação como essa. Eu volto com você.